paisagens, ecossistemas e biomas. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, porque o conhecimento é para ser compartilhado. As intensas trocas de energia e matéria que os organismos vivos, componentes bióticos, mantêm entre si e a interação que esses mantêm com os componentes abióticos do ambiente em que vivem, como solo, rochas, água, vento, energia solar, etc., formam sistemas biológicos complexos, denominados de ecossistemas. A relação entre os componentes bióticos e abióticos ocorre em diferentes escalas, desde pequenos ecossistemas, como por exemplo uma árvore e sua relação com o solo, com o clima local, até grandes ecossistemas, como uma grande floresta, Em uma escala global, toda a biosfera terrestre forma o único ecossistema, onde há a necessidade de total equilíbrio para que as relações entre os seres, entre os componentes bióticos e abióticos se mantenha em perfeita harmonia, para que haja, portanto, o funcionamento adequado de todo o ecossistema. A poluição de um rio, por exemplo, pode comprometer outros cursos de água, pode atingir afluentes desse rio, pode chegar a toda uma bacia hidrográfica e mesmo atingir os oceanos, comprometendo assim toda a biosfera. As intensas trocas de energia e matéria que os organismos vivos, componentes bióticos, mantêm entre si e a interação que esses mantêm com os componentes abióticos do ambiente em que vivem, como solo, rochas, água, vento, energia solar, etc., formam um sistema biológico complexo, que é denominado de ecossistema ou ecossistemas. Os grandes ecossistemas formam biomas, que são regiões de grande extensão geográfica, que apresentam grande homogeneidade em suas características naturais, como solo, clima, relevo, fauna, etc., que originam as paisagens, com as características específicas dos elementos naturais que as constituem, dando origem às formações vegetais. Vamos ter agora a participação de duas alunas do primeiro ano. Então, vamos lá. Diga aí, Gabriele, qual a sua pergunta? Eu sou a Gabriele Rodrigues Silva, eu sou da turma 100 Vespertino do Cruzeiro do Sul. Professor, o senhor poderia me dizer o que são biomas? Os biomas, Gabriele, como nós já vimos, são as grandes extensões geográficas que apresentam homogeneidade, ou seja, similaridade, né, em suas características naturais, como o solo, o clima, o relevo, a fauna, etc., e que vão originar as paisagens, que por sua vez vão originar as grandes formações vegetais. E você, Cíntia Milena, o que você gostaria de saber sobre esse assunto especificamente? Meu nome é Cíntia Milena, da turma 100. Queria fazer uma pergunta. O que são ecossistemas? Cíntia, os ecossistemas vão representar justamente os organismos vivos, né, os componentes bióticos, né, e as relações que eles mantêm entre si e também a interação que vão manter com os componentes abióticos do meio ambiente em que vivem, como o solo, as rochas, a água, o vento, energia solar, etc. É tudo isso que vai formar o que nós chamamos de ecossistemas. Formações vegetais: florestas tropicais, florestas temperadas, florestas boreais, estepes e pradarias, savanas e altas montanhas.
Florestas tropicais. São encontradas nas regiões quentes e úmidas das baixas latitudes tropicais e ocupam extensas áreas na América do Sul, Amazônia e Mata Atlântica, e Central, na África, Floresta do Congo, e no Sudeste da Ásia. Essas florestas abrigam a mais rica biodiversidade do mundo, apresentando imensa variedade de espécies animais, mamíferos, aves, insetos, répteis, peixes, etc. e vegetais, árvores, samambaias, bromélias, trepadeiras, cipós, etc. Apresentam vegetação exuberante e bastante densa, o que as torna fechadas, com predomínio de espécies latifoliadas, árvores e plantas de folhas largas e grandes. Essas florestas também se apresentam estratificadas, verticalmente em camadas, com árvores e arbustos de pequeno porte nos estratos mais baixos, e outras que chegam a atingir mais de 40 metros de altura nos estratos mais altos. Florestas temperadas. Típicas das zonas climáticas temperadas do globo, relativamente homogêneas, têm reduzida diversidade de espécies se comparadas com as florestas tropicais. Apresentam baixa densidade de espécies e são, por isso, mais abertas em seu interior, árvores mais espaçadas umas das outras. É um dos biomas mais devastados do mundo, mas originalmente se estendia por extensas áreas da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Florestas boreais ou de coníferas ocupam as regiões frias e mais setentrionais do hemisfério norte, entre as latitudes de 45 graus norte e 70 graus norte. Encontram-se no Alasca e no extremo norte da Europa, do Canadá e da Rússia, onde também são chamadas florestas de taiga. Sua vegetação apresenta aspecto homogêneo, com reduzida diversidade de espécies e predomínio de coníferas, que também dão nome a essas florestas. As coníferas são árvores em forma de cone, como os pinheiros, espécies que alcançam entre 90 e 100 metros de altura e apresentam folhas finas e pontiagudas, muito resistentes ao intenso frio de inverno, quando permanecem cobertas de neve. Estepes e pradarias, formados basicamente por vegetação herbácea rasteira, com gramíneas e capins em abundância, arbustos isolados e quase sempre sem árvores. São formações também conhecidas como campos, típicas das médias e altas latitudes encontradas em áreas de clima temperado e subtropical. Nas regiões onde o clima é mais frio e mais seco, surgem os chamados campos de estepes, com vegetação mais baixa e esparsa. Em regiões onde os índices de precipitação são um pouco mais elevados, temos os campos de pradarias, com capins que podem chegar a 2 metros de altura. Por se desenvolverem em regiões de planícies, os campos são excelentes pastagens naturais, muito aproveitados para a criação de animais e também para o desenvolvimento de lavouras. No Brasil, os campos são encontrados no extremo sul do país. Savanas. São formações típicas de regiões de clima tropical, com uma estação bastante chuvosa e outra bem mais seca. As savanas são formações complexas, compostas basicamente de gramíneas e capins, que recobrem o solo, além de árvores e arbustos dispersos na paisagem. Muitas das espécies arbustivas e arbóreas apresentam casca grossa, tronco e galhos tortuosos. Abrigam uma fauna variada, composta de herbívoros, mamíferos e aves. No Brasil, as savanas recebem o nome de cerrado, bioma que domina grande parte da porção central do país e que está seriamente ameaçado pelo avanço da atividade agrícola e pecuária. Altas montanhas. As grandes cadeias montanhosas do globo se destacam pela existência de diferentes tipos de vegetação, conforme a maior ou menor altitude. Nas partes mais baixas das montanhas, a vegetação é semelhante à que existe em seu entorno, como no caso de uma floresta tropical, se a montanha estiver em uma região de clima quente e chuvoso. À medida que a altitude aumenta e a temperatura diminui, aparecem sucessivamente a floresta temperada e a floresta de coníferas, pinheiros. Conforme a altitude continua aumentando, aparecem os chamados campos de altitude, adaptados ao clima mais frio e mais seco. Nas partes mais elevadas, o frio limita o desenvolvimento da vegetação e as geleiras cobrem permanentemente o cume das montanhas.
Tundras se desenvolvem nas regiões dominadas pelo clima polar, sobretudo no Alasca e no extremo norte do Canadá, da Europa e da Rússia. Sua vegetação, formada por musgos, líquens, capins e outras plantas herbáceas, possui certo ciclo vegetativo e se desenvolve somente na curta estação do verão polar, quando ocorre o degelo. Nessa época, as plantas crescem e florescem rapidamente e lançam ao solo novas sementes, que irão germinar apenas no verão seguinte. Desertos ocorrem em áreas marcadas por chuvas muito escassas e umidade extremamente reduzida. Podem ser encontrados tanto em regiões de climas áridos, desertos quentes, como nas zonas polares, desertos gelados. Em geral, os desertos quentes apresentam solos arenosos e pedregosos, com vegetação bastante reduzida, composta principalmente de plantas adaptadas à falta de água. Temos, por exemplo, as cactáceas, que possuem caules suculentos, raízes bem profundas que alcançam os lençóis subterrâneos e a ausência de folhas para evitar a perda de água pela transpiração. Os desertos gelados são encontrados nas regiões extremamente frias do Ártico e da Antártica, áreas que permanecem cobertas por extensas geleiras e que apresentam fauna e flora adaptadas aos rigores de tais condições climáticas. Vegetação mediterrânea ocorre em regiões de clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos, entre 0 graus Celsius a 15 graus Celsius, e chuvosos. Essas características climáticas favorecem a formação de uma vegetação esparsa na paisagem, tendo 3 estratos distintos: arbóreo, arbustivo e herbáceo. As maiores ocorrências estão no sul da Europa, onde grande parte da vegetação original foi substituída por plantações de oliveira e videira, e também no norte da África. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo quais são as formações vegetais.